Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2024 do fundo HCTR11, fundo DECRI, relatório que acabou de sair aí no mercado. Então a gente vai ver aqui informações atualizadas do HCTR11, tá? E para quem gosta desse tipo de assunto, te peço aí que você possa estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu like, é tudo de graça, tá bom? E esse relatório de gerencial também, vou deixar o link na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever lá e encurtar a distância. Bom, vamos lá falar do HCTR11, se atualizar aqui do que o fundo fez aí durante o mês de março. As taxas aqui, né, a gente sempre fala, nada mudou, 1,20 aqui de taxa de administração e gestão a preço de mercado, pelo menos isso, né? O fundo está 70% abaixo do seu valor patrimonial. Então fique ligado aí nesses preços, né? Porque se a gente for ver o dividend yield atual, né, nos principais aí sites que a gente acompanha, o percentual de dividendo, o fundo está com quase 1% de distribuição, tá? Mas é a valor de mercado. Então fique ligado nisso aí. Fundo tem desde setembro de 2018, é para investidores em geral com prazo indeterminado e seu patrimônio líquido tem aí atualmente 2,4 bilhões de reais, fundo que está com um valor de mercado de 34,49, né? Teve aí tá um pouquinho mais abaixo aí no mercado, 32 e alguma coisa, né? E o fundo está aí com valor patrimonial, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo aqui, ó, de 111, vamos lá mais para baixo, 100, calma aí, 111 aqui, ó, 111,46 é o valor patrimonial do fundo e o valor de mercado encerrou março a 34,49, 32 centavos na distribuição. Fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência e paga no 10º dia útil, ok? 0,93% é o dividend yield, que dá aí anualizado a cota de mercado, né? Ambos percentuais a cota de mercado, 11,72%. E a liquidez média diária no mercado ainda está bem alta, 3,15 milhões de reais de volume de negociação diária. Está alto porque o fundo está com um preço muito mais baixo do que o normal, né? Aí, do que, na verdade, do que o seu valor patrimonial. E mesmo assim está com uma liquidez bem alta, sinal que está sendo negociado bastante aí no mercado, na bolsa de valores. Tese de investimento, a gente não vou falar isso aqui de novo, né? A gente sempre comentou aí nos relatórios gerenciais, é o mesmo parágrafo, mesmas palavras sobre a tese de investimento, que é um fundo high yield, tá? Vamos para os comentários do gestor. Então, abril ele anunciou a distribuição de 32 centavos por cota, referente a março, né? Já que ele anuncia no quinto dia útil do mês subsequente. Nós 0,93%, como a gente já falou. Ele fala aqui que no mês anterior a distribuição foi um pouquinho maior, porque teve ali um pré-pagamento do CRI Gramado Dili, né? Então foi um componente extraordinário. Ele também fala aqui sobre as distribuições e a DRE gerencial, que os fundos da Hectare normalmente colocam a DRE contábil e a DRE de caixa. Então, apesar da DRE contábil estar com um valor bem alto, o fundo tem gerado pouco caixa, né? Virtude aí de vários CRIs aí em negociação, em waiver, em negociação é inadimplente, tá? Em waiver, né, que ainda está em carências, que ainda vai vencer em julho a maioria, né? E tem outros aí com pré-pagamento previsto, né? Então, o fundo tem gerado um caixa bem baixo, principalmente também com base que ele fala aqui, né, na marcação a mercado também, que afeta essa trajetória aí do resultado de caixa, tá? O fundo também segue aportando no HCST11, não sei que insistência é essa, mas é um fundo hectare, né? Então ele segue aportando também no HCST11, que é um fundo de casas estudantis, né? Para atender ali regiões que têm universidades. Fundo que nunca gerou aí resultado dividendo para o fundo, né? Mas o fundo segue aportando, basicamente porque é a mesma gestão, né? Isso aí realmente é lamentável. Mas no mês ele fala também sobre as Assembleias Gerais dos cotistas, né, titulares. A gente já falou lá no relatório do DEVA 11, tá, do circuito de compras do WAM. Então tiveram algumas
informações lá, você pode baixar a ata dessas reuniões, dessas assembleias, tá? Para poder saber aí os resultados. Ele fala aqui que reitera que as concessões do fluxo feitas não significam perdão de dívida, a mesma frase que está lá no DEVA 11, não significam perdão de dívida, tá? Essas questões que estão dentro da ata, mas são valores que vão ser prolongados como se fosse um waiver, né? Acho que em outras palavras, é como se fosse um waiver, vai ser jogado para frente o saldo devedor desses aí, dos CRIs, desse circuito de compras do WAM. E ele fala aqui, fato subsequente, 5 de abril, foi realizada também a Assembleia do Resort do Lago 4, também, que também já comentou lá no DEVA 11. Na DRE gerencial, a gente vê, como eu falei, resultado contábil bem alto, teve aqui variação negativa em relação à negociação dos FIIs. Ele fala aqui que basicamente foi a variação da cotação do HC-HG11 na bolsa, tá? Então teve aí provavelmente desvalorização e o fundo então teve aí essa variação no WAT, no WH, no HCHG11, tá? E no total de despesas, o fundo segue com 665 mil reais de despesa a competência, né? E também o resultado contábil foi de 23, quase 24 milhões, 1,8, mas esse aqui é o resultado contábil. Mas o que vale para a distribuição é o resultado o fluxo de caixa, que foi muito mais abaixo, né? Muito abaixo. O fundo tem gerado pouquíssimo caixa e o resultado por caixa foi de 30 centavos por cota. O fundo da complementou do caixa principal do fundo, distribuindo 32 centavos por cota. O fundo tem queimado caixa, inclusive. Mais para baixo a gente vê o histórico de distribuição. O fundo tem acompanhado basicamente seu resultado de caixa, em alguns momentos até complementando para poder fazer uma distribuição maior, né? Não sei qual é a intenção, tanto faz 30 ou 32 centavos, mas o fundo tem complementado isso aí, né? E na rentabilidade, a gente verifica aqui que na rentabilidade pela cota patrimonial de distribuições, está em torno de 90,8%, e na rentabilidade pela cota patrimonial, somente 11,5%. Então, as distribuições sempre foram bem altas, né? Do HCTR11 até ali 2022, meio de 2022, né? Depois aí ficaram menores, inclusive se você só acompanhar o preço pelo preço de mercado, você vai ver que as distribuições sempre foram próximas a 1% ou até superior, né? Mas pegando a cota patrimonial, teve uma queda bem relevante. Em relação à carteira, não tiveram muitas modificações, a gente viu que ele segue aportando no HCST11, né? Então, eu acho que a única variação mais relevante que teve ali, o fundo tem 80% em FII, em CRI, 18% em FII e 2% em caixa. Na subordinação dos FIIs, né, na senioridade, o fundo tem aí ainda um percentual bem alto de cotas subordinadas, aquela que não tem preferência na distribuição, por isso que ela tem um percentual de risco, né, dentro ali dos percentuais que a gente vê, inflação ou CDI mais alguma coisa, esse mais alguma coisa é o percentual basicamente de risco, é o prêmio, né? Então, o fundo tem ainda nesse tipo de CRI 30% ali da sua carteira, tá? Mais de 60% são as cotas únicas que têm normalmente um prêmio de risco um pouco menor. E na indexação ainda é principal IPCA mais 10,6%, então por isso que é classificado como um FII High Yield, né? Os percentuais de risco são bem elevados. Na faixa de obras, a gente vê que basicamente ali 89%, né? Tá concluída, e na faixa de vendas 66% dos CRIs de carteira. Dentro dos segmentos, a maioria é multipropriedade, seguido do hoteleiro, né? O hoteleiro, inclusive, é alto, inclusive por isso que teve um impacto bem grande, né? Apesar de ser CRIs corporativos, mas do setor hoteleiro que teve problema, principalmente lá na região de Gramado. E dos FIIs ainda segue aqui 49% alocado no XB-XO, que não rende nada para o fundo, né? E aí segue alocado porque está bem desvalorizado, inclusive a cota de mercado. E nos pulverizar, nos CRIs, né? Tem aqui a pulverização dentro do seu portfólio. Então, todos esses em amarelo é em negociação, ou seja, é inadimplente, né? Tem outras palavras aqui porque não tem aqui dentro da legenda a palavra inadimplente, mas em negociação aqui
normalmente são os inadimplentes, né? Em vencimento antecipado são aqueles que vão ser concluídos, né? E que vai ser aí antecipado e recebido ali o pré-pagamento. E esses aqui adimplentes, mas em um waiver, é aquele que foi prolongado a carência, né? Foi concedida carências e as dívidas foram colocadas em parcelas subsequentes. E considera aqui como adimplente, mas a maioria aqui não recebe os pagamentos, né? Em sua maioria, por conta das carências concedidas aí, pelo menos a maioria até julho, né? Vamos ver depois de julho como é que vai ficar, principalmente os CRIs lá da região de Gramado. E os adimplentes são esses que têm um tiquezinho, né? São poucos, como a gente vê aqui, a carteira não tem muitos verdes com tiquezinho, só nesses que têm menor participação dentro do patrimônio. E esses são os CRIs corporativos, que basicamente foi o que afundou o fundo desde 2000, está afundando o fundo desde 2023, né? Por conta das inadimplências, né? WM, GPK. Então, basicamente, são esses que estão ali, ó. A gente vê que o verde sem o tiquezinho, a maioria, são aqueles que estão em waiver, com as dívidas prolongadas e a maioria aqui em carência. O fundo não tem recebido praticamente nada dos juros e amortização desses fundos, né? E então, a gente vai ver aí, a maioria está com carência até julho, e a gente vai ver se a partir de agosto eles vão cumprir com o determinado. E dentro dos fundos são esses daqui, né? O fundo tem aí uma composição bem alta dentro do XBXO11, mais de 219 milhões de reais alocados nele. E em caixa, o fundo tem aproximadamente 51 milhões de reais. Nas negociações no mercado secundário, teve até um aumento, né, de março, fevereiro para março, na negociação no mercado. O fundo, como eu falei, o fundo ainda está com uma liquidez muito boa, por conta, basicamente comparando com o preço de mercado, né? Porque o preço de mercado está bem abaixo, está bem baixo aí, abaixo do seu valor patrimonial. Mesmo assim, o fundo tem mantido mais de 3 milhões de reais em liquidez média diária no mercado secundário, né? Então é um volume bem elevado, né? O volume médio diário, como a gente vê aqui, ó, somando aqui os três, a gente vê que é um volume até bem elevado. Em março foi de 1,5 milhão de reais, e as negociações, volume total 30 milhões de reais no mês de março. Fevereiro foi excepcional mesmo, né? E mesmo assim o preço aqui estava abaixo, ó, fechou um preço abaixo dos R$ 30 e tiveram muitas negociações no mês de março. Provavelmente aquele valor que está lá em cima, né, do volume médio diário é provavelmente a soma de todos esses, né? Não entendi porque está 3 milhões lá em cima. É esse, basicamente a média do acumulado, ó. O acumulado dos últimos 12 meses, a média diária está dando 3,1 milhões, mas atualmente o fundo tem negociado em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais de volume médio diário no mercado. E mais para baixo tem a descrição dos ativos, né? Você pode aí baixar, fazer uma leitura mais apurada, ver esses que estão problemáticos aí, como esses Gramados Parques aqui, quais são, né, as garantias que tem, que ainda não foram utilizadas. Então tiveram as negociações aí, como a gente viu, o waiver, e foram prolongadas as dívidas mais para frente, com uma carência até julho, em sua maioria. E a gente tem que acompanhar isso aí, né? E ver se eles não cumprirem com um determinado, quais são as garantias previstas aqui dentro de cada papel, tá? Então faça essa leitura aí, né? São muitos ativos, o fundo tem uma carteira bem alta, e mais para baixo tem algumas explicações aqui, um glossário, né? Que ele explica diversas questões aí para você fazer uma análise, do relatório, entender alguns termos, né? Para poder, você ficar aí mais apurado e conhecedor dos jargões, né, dentro daí desses relatórios de CRI, ok? Então é isso aí, esse é o HCTR11, eu sigo fora, muito fora, né? O fundo aí realmente, né, sem expectativa de retornar a boas distribuições, aumento do preço de mercado, né? Essas carências até julho ainda é uma incógnita, não se sabe se essa empresa desse setor hoteleiro aí da GPK, o Gramado Parque, vai cumprir com determinado. Vamos acompanhar. Sigo acompanhando, mas alocado somente lá no DEVA 11, está menos pior, vamos dizer assim, do que o HCTR 11 e o VSLH 11, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.